Bom dia, irmãos, Pai do Senhor. Bom dia, John, Pai do Senhor. Bom dia, Pastor Ricardo, a paz. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Paulinho. Deus abençoe. Estamos aqui, irmão, para mais um EBD, né? Hoje vamos falar da influência do cristão. A influência do cristão, tema importantíssimo. Bom dia, minha prima, Pai do Senhor. Bom dia, mãe, benção. Vamos compartilhando, irmãos, para que mais irmãos, vamos acordar os nossos irmãos, né? Para que a gente possa ter uma EBD aí abençoada, tema importante, né? Falando da influência do cristão. Bom dia, Pastor Éder. Deus abençoe. Bom dia, Newton. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos falar da influência do cristão. Bom dia, Rafa. Nossa revistinha do Sermão do Monte, né? Abençoada, lição 4. A influência do cristão, né? A influência do cristão. Vamos aguardar aí 2 minutos para que nossos irmãos consigam acessar e a gente vai orar. Ei, Marcelo, bom dia. Pai do Senhor. Temos audiência italiana hoje, glória a Deus. Vamos falar da influência do cristão, irmãos. Bom dia, Marielle. Mais um minutinho aí, a gente já vai orar e já vai começar a falar. Bom dia para você também, Mary. Vamos começar a falar sobre a influência do cristão, né? Como temos influenciado, qual tem sido a nossa influência no lugar onde Deus tem nos plantado, né? Onde Deus nos colocou. Bom dia, Vivian, Deus abençoe. Irmãos, compartilha, né? Para que a gente possa despertar aí os nossos irmãos mais cedo e a gente possa ter uma palavra simples, né? Uma palavra objetiva, mas uma palavra abençoada. A gente tem falado até então das bem-aventuranças, né? Hoje a gente vai falar da influência do cristão. Jesus continua o seu discurso, né, em Mateus capítulo 5, que é o nosso texto base, e a gente vai falar sobre esse ensino, né, precioso do Senhor Jesus para nós. Amém? Nós vamos orar já, irmãos, para começarmos a falar desse tema, né, e você pode compartilhar ainda, né, para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós vamos orar. Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Queremos, em primeiro lugar, Senhor, te agradecer pela noite, pelo teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas. Ó Deus, pela provisão nas nossas casas. Oramos, Senhor, para que essa aula, Deus, seja dada pelo teu Espírito Santo. Seja o Senhor a nos ensinar. Tira aquilo que é do homem, Senhor, que o teu Espírito fale conosco nessa manhã, porque nós temos fome e sede do Senhor. Pai, oramos por cada família, oramos em especial, Senhor, nessa manhã pelo Danilo, Senhor, pela recuperação dele. O Senhor esteja tocando o teu servo. Meu Deus, oramos por cada família nesse momento difícil, que o Senhor abençoe com cura, com restauração, cada pessoa, onde elas estiverem, e que o Senhor abençoe cada família, Senhor, que nos ouve, abençoe cada irmão, cada amigo, Senhor, da nossa igreja, que o Senhor esteja conosco e fale conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, André Araújo. Então, irmãos, nós vamos falar da influência do cristão. O texto para dar base, Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16, nós vamos ler aqui, vou ler para vocês, e diz assim, bastante conhecido, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Então Jesus fala de sermos sal e luz, né? Ele usa coisas básicas do dia a dia para trazer para nós de uma forma assim, muito simples, muito clara, muito direta, aquilo que ele desejava ensinar ali para os seus discípulos. A gente estudou Mateus capítulo 5, nos primeiros versículos, onde a gente leu a respeito das bem-aventuranças, né? Ou que a gente gosta de chamar, né, o caminho da felicidade. Eu gosto de usar essa palavra, né? O caminho da felicidade são as bem-aventuranças, né? Felizes são, Jesus vai repetindo, né? Bem-aventurados são ou felizes são, que a gente poderia colocar. Então nos primeiros 3 capítulos que nós estudamos dessa lição, a gente fala dessas características, né, que todo cristão, essas 8 características, a gente não vai repeti-las hoje, mas está gravado aí nos vídeos anteriores, você pode assistir, das 8 características que todo cristão deve ter para que ele seja feliz, né? Verdade. Parabéns, minha prima. Deus abençoe. Feliz aniversário, né? Fazer aniversário hoje. Aniversário da mamãe, né? Então, Jesus fala das bem-aventuranças, né, até o versículo 12. E aqui, a partir do versículo 13 de Mateus, ele fala sobre essa influência, né? Jesus fala que nós somos o sal e a luz. Nós temos alguns objetivos com essa lição, né? O primeiro é entender a importância de ser uma testemunha fiel, né? É interessante porque quando a gente fala testemunha fiel, você entende, bom dia Lara, que todos podem ser testemunha, mas nós não podemos ser testemunha apenas, nós temos que ser uma testemunha fiel, e a gente vai ver a diferença, exatamente a diferença de que Jesus fala do sal que não salga mais, né? Quando o sal não salga mais, né, é fiel, ele pode ser até uma testemunha, mas não é fiel mais, né? E a gente vai falar um pouco disso. Nós precisamos perceber a nossa capacidade de influenciar as pessoas ou o mundo, né? Então nós somos, todos nós somos influenciadores. É igual quando a gente fala de uma palavra, que eu vou falar uma palavra que tem sido polêmica esses dias, né? Quando a gente fala de política, né? Todos nós somos políticos, no sentido de que nós influenciamos pessoas, né? Todo mundo influencia todo mundo. E isso não é ruim, né? Mas para nós cristãos, nós somos cristãos, essa influência, ela precisa com o princípio da palavra, né? Deus te abençoe, Edna, seja bem-vinda. A nossa influência precisa estar de acordo com aquilo que a palavra fala, né? Nós não podemos influenciar de qualquer maneira. A gente vê muitas influências hoje no mundo afora, inclusive no mundo cristão, né? O gospel, e algumas são boas, né? Outras nem tanto, né? E a gente quer falar um pouquinho a respeito disso. Jesus ele era muito sábio em usar parábolas, né? Ou figuras para implementar o seu ensino, aquilo que ele queria dizer. Jesus tinha uma característica que eu acho linda, né? Nos mestres, a gente já falou aqui que Jesus era um mestre por excelência, mas a coisa que eu acho mais linda no mestre é aquele que tem a preocupação de tornar o seu ensino o mais simples possível. Essa preocupação de fazer com que o seu ensino, apesar de ser extremamente profundo sempre, mas ser também, né, paradoxalmente, extremamente simples, para que a pessoa mais simples pudesse entender o que ele estava falando, né? Então Jesus ele usava isso, ele sempre era muito simples. Então aqui ele usa elementos, Pai do Senhor, Carmen, Deus abençoe. Jesus usa 2 elementos que qualquer um ia entender, né? Sal e luz. E quando a gente olha para esses elementos, né, a gente entende, né, falando primeiro aqui vamos falar um pouco do sal, né, que essa quantidade não precisa ser tão grande, né, para influenciar o restante, assim como a luz também, né? Você bota um pouquinho de sal e ele faz diferença em toda uma refeição, né, vamos dizer assim, na comida. E um pouquinho de luz, onde há vamos dizer assim, um lugar bem escuro, né,
um lugar bem onde a falta total de luz, um pouquinho, uma frestinha de luz, ela já faz diferença. Então Jesus, se tiver um pouquinho, né, bem pequenininho de influência positiva, já vai fazer diferença. E era disso que ele estava falando com os seus discípulos, né? Como eu disse, ele na primeira parte de Mateus 5, ele fala das bem-aventuranças, agora ele vai falar da influência, né? A influência que devemos exercer num mundo tão cheio de corrupção, maldade e violência. Bom dia, Cris. Deus abençoe, seja bem-vinda. Ó, para definir a natureza dessa influência, Jesus usa duas figuras, como eu já falei, né? O sal e a luz. Qual é o lar que mais pobre que seja que não usa sal e luz? Sal e luz são itens indispensáveis para qualquer lar, né? Então qualquer casa, né, por mais simples que ela seja, ela vai ter esses elementos, né? Jesus tinha, como eu falei aqui, essa preocupação de ser entendido, né, de ser compreendido, que a sua mensagem ficasse entendida. E quais são as funções, então, né, que a gente poderia falar? Aqui a gente não dá para interagir tanto, né? Dá um pouquinho, você pode participar aí, dentro do possível, a gente vai lendo, né? Vai dando retorno. Não é como a sala de aula, né? A gente sente muita falta, a gente que ensina, eu particularmente gosto muito, Pai do Senhor Cléber, gosto muito da participação de vocês, né? Desse retorno, mas aqui a gente se esforça, né? Para ter esse tempo aqui de ensino, sem essa interação tão grande, que é tão necessária, né? Porque a gente aprende mais com a pergunta do que com a resposta. Pai do Senhor Giza, Deus abençoe, seja bem-vinda. Eu gosto muito de trabalhar com pergunta, mas vamos lá. Quais são as funções, né, do sal? Ele tempera, ele preserva, ele purifica. Bom dia, Rubens e família. O sal tempera, né? O sal preserva. No tempo antigo, quando a gente pega a própria palavra, né? Eu acho que a maioria de vocês já sabe disso, mas a própria palavra salário, né? Ela vem do sal, porque o sal era moeda, né? Era valor. Nos tempos mais antigos, o sal era coisa preciosa, porque eles podiam preservar os alimentos salgando, né? Salgavam os alimentos para que eles não perecessem. Não tinham geladeira, não tinham freezer, como a gente tem hoje, refrigeração. E aí o sal tinha essa função também, além de temperar e salgar, de preservar, né? Jesus sabia disso, né? Porque ele viveu esse tempo. No tempo dele não tinha geladeira. Então ele sabia desse valor que o sal tinha, né? Não só para temperar, mas preservar, né? E também o sal precisa ser puro, né? Porque quando ele vai sendo misturado, né, o sódio, ele vai se perdendo, a sua ação se perde, e aí ele não tem mais as mesmas propriedades, e aí não salga mais. Você joga ali, ele não faz diferença. Tem um sal, aqui em casa a gente compra, né? Eu sou hipertenso, que é um sal light, e a gente vê assim, né? Às vezes ele, não sei se alguém já usa ou já usou, né? É bom, mas ele diminui um pouco o gosto, né? O salgado. E ele me lembra muitas vezes quando eu vejo esse sal. Bom dia, João, Deus abençoe sua casa. Esse sal me lembra muito disso, às vezes que eu lembro dessa passagem de Jesus, né? Que é um sal que salga. E às vezes eu fico com raiva dele, né? Minha esposa que compra, que ela sabe que eu sou hipertenso, aí compra um salzinho que salga menos. Ou raiva, né? Você joga ele lá, mas ele salga menos. Um sal light, você quer, precisa também, às vezes é importante. Né? E o que a gente pode meditar a respeito dessas propriedades, né? Que o sal que perde essa propriedade, Jesus fala que ele é irrecuperável, não tem como, né? Não dá para tornar o sal que foi misturado, que perdeu a sua pureza, né, trazê-lo de volta ao seu estado anterior, né? Então ele não tem jeito de você recuperar. É interessante até que tem uma passagem que Jesus fala disso, né? Para os discípulos observarem, né, aquela pessoa, e ela não serve para nada mais, né? Ele fala até para ser pisado. O sal se torna, como eu falei, irrecuperável, se torna inútil, né? Porque ele não tem mais a função, ele não salga mais, ele não faz diferença no tempero, né? E ele está condenado, como Jesus fala aqui, né, à destruição.
Aqui, vamos voltar ao texto, né, que Jesus fala. Ele diz assim, ó, no versículo 13: Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Então aquele sal não tem esperança para ele. E aí, falando especificamente das funções, né? O sal que dá tempero. Essa é a característica mais conhecida dele. A gente falou aqui, né? De temperar, preservar e ser puro. Mas a mais conhecida é a de temperar. E quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Para a nossa realidade, como a gente poderia colocar o sal em relação a aquilo que Jesus quer atingir, que é o objetivo, que é o testemunho, né? A ideia, o texto, o título, a influência do cristão. Então, o que o sal tem a ver com a influência? E a gente poderia dizer o seguinte: imagina, né, uma comida sem sal. Acho que todo mundo já provou uma comida sem sal, né? Quem teve a oportunidade aí, infeliz, né, às vezes, de estar num hospital, comer uma comida sem sal, né, com pouco tempero. Aí você não sente, né, aquele gostinho e não é a mesma coisa, né? Não tem o mesmo sabor. Jesus fala do insípido, né? Sem sabor. E aí, como isso seria aplicado à questão da influência? Eu coloquei aqui, escrevi, né, nas minhas anotações, que é como você pregar a palavra, mas sem um testemunho. Porque Jesus fala, olha, no versículo 14, vós sois, quando ele fala da luz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas o velador, e a ilumina todos que se encontram na casa. Aí ele fala uma coisa muito importante assim, o versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente fala muito, né, que nós não somos salvos por obras, na verdade, né? Existe alguns dizem até que tem um conflito entre aquilo que Paulo fala e Tiago fala, mas não há conflito nenhum, né? O pessoal estudou pouco quem diz isso. Na verdade, as obras revelam a fé, né? A gente não faz obras para ser salvo, mas a gente faz obras porque é salvo. Então a obra, ela é uma característica de um crente salvo, né? Até porque é claro que a obra com a motivação correta, né? Como eu falei, o crente não faz uma obra para aparecer, para ser visto, aquilo que a mão direita dá, a esquerda não saiba, e etc. Mas é uma característica dele fazer obras. E aqui Jesus fala, que a nossa luz, né, deve brilhar para ser vista, né, diante dos homens, ser vista. E para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então, através da nossa vida, Deus é glorificado, né, quando as nossas obras são boas. E o que eu coloquei aqui? A palavra sem testemunho. Hoje, Pai do Senhor, Eduardo, Deus abençoe, né? Agora já temos aí o Itália e Portugal, né? Graças a Deus, Deus abençoe os irmãos. As nossas obras precisam estar de acordo com aquilo que a gente prega, né? Você não pode pregar uma coisa e viver outra, né? Grande exemplo, hoje, né? Eu ouvi o outro pastor Nilson, uma palavra maravilhosa, né? Quem assistiu, quem não assistiu, assista. Palavra muito boa. Dizer que era para a rede de homens, mas é uma palavra para todo mundo, né? Homem, mulher, todo mundo, uma palavra muito linda. E ontem ele falou uma coisa que eu achei fantástico, né? Ele falou assim: como é que um irmão de extrema direita tem tratado o irmão de extrema esquerda, ou vice-versa. E isso fala do nosso tempero, do nosso testemunho, do nosso sal, da nossa influência, né? Porque as pessoas estão de olho na igreja, né? Todo mundo olha, por mais que eu lembro quando eu era recém-convertido, que alguém disse assim: você vê um político preso de uma religião qualquer, tem um certo status. Mas quando você vê, bom dia, André Araújo, agora estamos com a Europa completa, Inglaterra, Portugal, Itália, Deus abençoe.
Quando você vê um político evangélico preso, é diferente. Quando você vê um testemunho ruim de um cristão, ele é extremamente cobrado, né? A pessoa pode falar assim, cometeu isso e aquilo e é pastor, ou cometeu isso e aquilo e é cristão, é crente. Então, nós somos observados, né? E graças a Deus por isso, né? Só que essa observação, ela precisa encontrar uma boa influência. E como eu falei, não adianta a gente ter um discurso e uma prática diferente dele. E quando a gente vê os irmãos, por exemplo, aí, né, nessa época, eu tenho dito, né, eu sempre fui um pastor a favor da discussão política dentro da igreja, né? Até porque política não significa partido, né? São coisas diferentes. Você pode falar de política, a gente está tentando, né, há muito tempo, eu e o pastor Ricardo aí, mas o tempo não tem se mostrado propício a essa discussão, até porque, por causa da grande polarização aí que aconteceu no nosso país, tem acontecido. Mas a política, nos últimos tempos, no Brasil, tem feito um mal terrível para a igreja. Muito ruim, péssimo. Por quê? Por causa da degladiação entre ambas as partes, né? De pensamentos diferentes. E o pensamento diferente é maravilhoso, né, irmãos? A gente, quando faz um conselho na igreja, nossa igreja tem conselho. Ele é para que os pensamentos diferentes se manifestem e a gente possa chegar melhor, né? Aquilo que a Bíblia fala, na multidão de conselheiros há sabedoria. Interessantíssimo isso, né? Você viu que eu falei aqui 2 minutos sobre isso, né? Já saíram uns 2 irmãos ali. Deus abençoe que eles voltem, né? Então, você vê como a coisa está aflorada. E tem sido ruim porque você vê o testemunho, né, na rede social, e aquele que não é cristão, né, não é evangélico, vamos dizer assim, nós estamos num país cristão, somos o 3º maior país evangélico do mundo, né? Primeiro Estados Unidos, aí, 200 e tantos milhões de protestantes. Depois a China, que a gente fala às vezes da China, né? A China é o 2º país evangélico do mundo. 60 milhões de irmãos nossos protestantes são chineses. E depois o Brasil, aí, com cerca de 50 milhões de cristãos. E você vê que essa influência, né? Mesmo a gente sendo 1/4 da população do Brasil, essa influência ainda não transformou o nosso país de uma forma, né, significativa, como nós gostaríamos que transformasse, né? Verdade, pastor Poncione. Na verdade, falta a influência boa, né? O bom caráter. Você vê que a gente pode ter um pensamento diferente, mas o nosso comportamento tem que ser padronizado, né? Um cristão com pensamento de direita ou de esquerda, ele tem que ter um padrão de comportamento cristão. Qual o padrão, pastor? Está na Bíblia, né? Amai-vos, respeitai-vos, né? Andar a 2ª milha, dar a capa, dar a túnica, né? A vingança pertence ao Senhor, e tantos outros, né? Que a gente poderia passar aqui horas falando. Princípios têm sido desrespeitados, quebrados, né? Violados, e fazendo com que o nosso testemunho seja ruim para as pessoas. As pessoas olham, olha, 2 cristãos, misericórdia, né? A pessoa nem é crente, ou então aquele que a gente chama do o desviado, né? O desviado fala, por isso que eu não vou na igreja. A igreja católica aí é dominante, né, Marcelo? Eu sei disso. Eu sei disso. E hoje, né, as pessoas olham, né? Eu tenho visto muito testemunho bom dos nossos irmãos católicos. O Marcelo está falando aí, né? Eu vivo uma experiência na APAC, que é uma associação para a recuperação de pessoas infratoras, né? Um presídio com uma ideia diferente, um presídio com uma ideia cristã, e lá tem evangélicos e católicos. E eu vejo o pessoal da igreja católica, assim, o testemunho da pastoral carcerária, né? Fantástico, né? Uma coisa de amor, de respeito. Tem um respeito, esse respeito ao pastor, o católico respeita o pastor mais do que o evangélico. É uma coisa assim impressionante, né? A questão da aplicação do princípio. E a gente precisa fazer isso, né, irmãos? É importante hoje, né? Ontem o pastor Nilson chamou atenção para isso, eu quero chamar de novo. Importante que a gente faça uma reflexão de todas as nossas atitudes, né? É como você olha para o seu Facebook, né? Para o seu Instagram lá, para as suas postagens, e olha para a sua vida e vê aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus e começa, né, irmão, a consertar. Por quê?
porque senão o sal vai ficar insípido, né? O sal, ele vai perder a sua característica de preservar, né? E quando ele perdia a característica de preservar no passado, o alimento estragava, né? Ficava podre. O sal era preservador. Então a gente precisa fazer uma lista de atitudes. Nossa, não, olha aqui, mas aí meu irmão pensa diferente. Quer ver um versículo que eu amo, né, irmãos? Eu tenho estudado psicanálise para entender a mente humana cada vez mais. Um versículo aqui da Bíblia que diz assim: Deus não quer que nenhum homem se perca. Agora eu vou colocar eu, né? E nós? Será que a gente tem prazer, né? Deus não tem prazer que nenhum homem vá para o inferno. Deus não tem prazer, Ele não quer. Deus quer salvar todo mundo. Alguns vão para o inferno com as próprias pernas, né? Tanto que Jesus, no último encontro que ele teve com Judas, ele tentou mudar a ideia de Judas. Ah, pastor, mas ele era o filho da perdição, ele ia se perder, estava escrito. Amém. Tudo isso, né, não é que Deus determine, né? Eu não creio na predestinação, eu creio na eleição. Então, não é que Deus determine como alguém vai ser. Deus sabe como alguém vai ser, porque Ele é onisciente, né? Então Ele sabe do futuro, Ele sabe a atitude que você vai tomar. Pastor, Deus sabe todo mundo que vai ser salvo? Sabe. E mesmo assim manda a gente pregar para todo mundo? Mesmo assim. Por que Ele manda? Por causa da justiça, né? No último dia vai ter justiça. Ah, não ouviu. Ah, não pregaram para mim. Pregaram, né? Então por causa da justiça a gente prega. Deus já sabe, mas Ele não quer, Ele é a criação, Ele é pai. Quem é pai e mãe sabe. Deus quer salvar todo mundo. Deus não quer que nenhum homem se perca. E nós? Será que a gente quer que alguém se perca? A gente fala, bem feito, tomar que esse vai para o inferno mesmo. Será que isso é uma palavra cristã? Não, de maneira nenhuma, né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Rapaz, será que está acontecendo isso no nosso meio hoje? Será que essa é uma prática nossa? Você tem orado pelos seus perseguidores? Eu tenho um tempo, irmãos, esse ano mesmo eu tenho praticado muito isso, né? Eu tenho orado bastante pelos que me perseguem. Eu comecei a orar e faz um bem, irmão. Dá uma paz, sabe? Você começa a olhar a pessoa diferente. Você começa a ver por que ela age assim, né? Como eu falei aqui, psicanálise me ajuda muito nisso. De você entender o outro, né? Por que ele é agressivo, por que ele é invejoso, por que ele disputa, por que ele... Aí você vai entender que ele tem problema de autoestima. Isso aqui eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, né? Porque tem gente que acha isso, né? Eu acho que alguns diriam que Jesus passou a mão na cabeça de Zaqueu, Jesus passou a mão na cabeça da samaritana, Jesus passou a mão na cabeça do adúltero, Jesus passou a mão na cabeça do ladrão na cruz, né? Eu não diria isso, mas alguns hoje acusariam Jesus de ter feito isso. Eu acho que ele fez o que ele pregou, né? E que nós deveríamos fazer também. Só que a gente quer fazer justiça, como se nós fôssemos justos em nós mesmos, né? Todos nós somos pecadores, né? Miseráveis homens necessitados da graça de Deus, mas a gente quando quer julgar o outro, né? E aí lembra das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Então você que precisa de misericórdia, lembre-se de ser misericordioso, até na sua postagem, até no seu comentário, até quando você fala com outro irmão, né? E já saiu mais gente, ó. Só eu falar essas coisas a pessoa fica, a palavra confronta, né, irmão? Então assim, ó, o crente vai ser sal da terra e deve ter uma influência antisséptica no mundo. A presença do crente deve evitar o progresso do mal. Lembra o outro versículo lá das bem-aventuranças? Os pacificadores. Você lembra quem são os pacificadores? Serão chamados filhos de Deus. Ah, pastor, todo mundo é filho de Deus. Ó, uma característica do filho de Deus é pacificar. Agora, se bota fogo, né, na briga, aí, né, é complicado. Então nós precisamos entender, né, o que está acontecendo hoje no mundo, né? Adultério, droga, né? Gravidez na adolescência, tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Essa degladiação, né? No Brasil hoje, terrível. E está chegando, né, irmão? O final do ano chegar, né? Eu estava vendo esses dias um lance lá do pastor, o filme, né? Do Tropa de Elite 2. E você vê que o camarada falando o seguinte, que o bandido, antigamente, né, tinha uma determinada influência.
Hoje eles querem, o político é o voto do bandido, da comunidade. E assim como ele quer o voto do bandido, ele quer o voto da igreja. E a gente precisa ficar alerta, né? Nós temos uma concepção dura sobre isso aí, Fonte de Vida, de não fazer do nosso rebanho vítima dessas coisas. Então a gente procura preservar. Mas qual tem sido a nossa influência nesse tipo de situação aí que tem acontecido pelo mundo afora? O pastor Nilson falou uma coisa muito boa ontem que eu achei legal também, né? Que há um objetivo de Deus para a igreja como um todo, e esse é o ID. Esse é o ID, né? Mas é um objetivo particular, né? Eu lembro quando eu comecei a conversar isso com o pastor Ricardo, quando ele era só músico, né? E eu falei para ele, choquei ele, né? Falei assim, ó, seu ministério número 1 não é música, é o ID. O música é depois. E ele demorou um pouco para entender, mas ele entendeu, né? Tá feliz hoje com isso, graças a Deus. Mas aí Deus tem uma coisa particular para ele. Ele usa ele onde? Na música. Quantas professoras a gente tem aí no nosso hall de membros, né? Algumas, graças a Deus, né? E Deus vai usá-las nas escolas. As enfermeiras e médicos, né? Temos uma médica aí no hall, temos algumas enfermeiras, então vai usar onde? Lá dentro do hospital. Hoje, médicos, enfermeiros, cristãos, né? Funcionários têm sido usados tremendamente. Eu tenho certeza que passando essa pandemia aí, nós vamos ouvir muito testemunho do que Deus fez lá dentro dos hospitais, né? Então nós temos exercido, somos 25% da população brasileira, nós evangélicos, temos exercido influência maior para o bem, né? No meio político, né? Os nossos políticos evangélicos, a bancada evangélica tem nos representado lá, né? Eles têm feito aquilo que eles têm orado pelo inimigo, eles têm discutido de uma forma cristã, né? Eles têm buscado os objetivos sem tomar lá da cá, sem coleguismo, né? sem falcatrua. Será que é isso que tem acontecido? Às vezes não, né? E às vezes o escândalo é maior, né? Porque são evangélicos. Então nós precisamos fazer diferença. Eu estava olhando na pandemia, uma coisa terrível. O número de divórcios cresceu assustadoramente. Eu que trabalho com casais, né? Antigamente a gente via assim, havia mais divórcios das pessoas que não eram evangélicas. Hoje é a mesma coisa, né? O evangélico divorcia tanto quanto o não evangélico, até mais. E esse tempo, né, em que o pessoal está em casa, o conflito aumentou, né? Porque a convivência aumentou. Tinha uns que arrumavam um jeito de não conviver, né? Passavam o dia inteiro no trabalho, passavam o dia inteiro em algum lugar, para não ter esse tempo de convivência, chegar cansado, dormir e nem conviver. Mas agora que está convivendo, os conflitos estão aparecendo. E a gente fica pensando, né, na influência. Lembra da influência daquela mocinha que trabalhava na casa de Naamã? Ela teve uma bela influência naquela história, né? Jesus até cita que no tempo de Naamã havia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum foi enviado um profeta a não ser Naamã, o sírio, estrangeiro, né? Como ele fala da viúva, né, de Sarepta. Havia muitas viúvas de Israel, Jesus fala isso para os fariseus, mas não foi enviado a nenhum a não ser a de Sarepta, estrangeira também. Então a gente precisa entender essa influência, né? A menina influenciou lá na Síria, né? Daniel influenciou lá em Babilônia, José influenciou lá no Egito. Não eram lugares propícios. Tem o nosso irmão aí, ó, vou aproveitar, ó, tem crente lá na Inglaterra, em Portugal e na Itália, futuras fontes de vida, né? Já tem até os missionários, já estão lá, os pastores já foram enviados, né? Agora é só a gente influenciar e trazer o rebanho, né? Rebanho português, italiano, inglês aí. E aí depois até o pastor Ricardo vai querer ser enviado para a Inglaterra ou para Portugal, não sei se ele vai querer. Tudo bem que ele quer ir para Porto Seguro, igual a mim, mas, né, já tem lá o pessoal fazendo o trabalho missionário, né, Marcelo? Ó, tá ouvindo aí? Fala aí com o Lucas. Então o sal, né, precisa... o cristão não tem nada de ficar aconchegado, né, na sua zona de conforto. Nós somos feitos para isso. Quantas vezes, irmãos, a gente quando vira pastor, quando a gente é rebaixado a pastor, né, você é um crente comum, aí chega um ponto da sua vida que você é rebaixado a pastor. E aí, fora a brincadeira,
a gente tem uma responsabilidade maior ainda, né? Quantas vezes a gente é cobrado por isso, né? A pessoa fala, tem gente até que gosta, não, eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou nada. Tem crente, já viu aqueles crentes assim? Eu não sou nada, não quero nem cargo na igreja, né? Para poder o pessoal não me cobrar. Porque se eu não tiver cargo, né? Eu posso agir livremente, engano, né? Qualquer cristão tem que dar testemunho, né? Então a gente precisa disso, ó. Comportamentos que podem nos lembrar. Bom dia, pastor Nilson, eu falei de você aqui, hein? Pai do Senhor, seja bem-vindo. Quantas piadas sujas aí fora, né? Quantos comentários ruins, quanta conversa de infidelidade, né? Você vai numa roda de pessoas aí. Bom dia, Raquel, Deus abençoe. Raquel Vicente, Deus abençoe. A gente às vezes vê esse tipo de conversa. Eu lembro quando eu ainda trabalhava na Bosch, a gente juntava uma roda de vendedores, né, de homens. O que eles estavam falando? Eles estavam falando de porcaria, mulher, e não falando, né, mas falando de coisas que não seriam muito legais. E eu achava interessante, nem era pastor ainda, chegava no meio do pessoal, pai do Senhor, Rosana, e falava, chegou o pastor, não era pastor ainda, porque eu era evangélico, né? E aí a conversa mudava, né? Não que eu queria, vamos dizer assim, que ele tivesse uma visão antipática de mim, né? Eu sempre acho que o nosso evangelho, ele pode ser, nós podemos pregar de forma simpática. Claro que ele vai sempre confrontar, ele vai sempre incomodar, mas você não precisa ser o chatarrão, né? Ou aquele crentão antipático, mas você pode, com seu testemunho, né? Aqui o pastor Nilson falou, ontem vou citar o Nilson de novo, né? A irmã que foi no monte, achei fantástico aqui, pastor. A irmã foi no monte, Deus falou para ela que não era para usar nem joia nem batom, acho que foi isso. E o pastor, porque, né, ela estava querendo implicar com as irmãs que usavam o batom. Aí o pastor, com sabedoria, né, pastor sábio, os pastor carioca, aí tem muito pastor sábio lá. E aí ele falou assim, não, irmã, hoje, a partir de hoje você está proibido de usar isso, você, né? Porque Deus falou com você, não falou com as outras. E aí pronto, né? Uma decisão muito sábia, porque foi com ela que Deus falou. Então a gente não pode ser assim, né, irmãos? E agora, os padrões, aquilo que o Senhor quer que a gente pregue, né? A gente vai ter uma live aqui no hashtag Sou Fonte sobre uso e costume, e eu convido você para assistir, né? Vou marcar o dia aí, numa terça-feira, para falar de uso e costume, e a gente entender o que é pecado de verdade e o que não é, né? Então, o rebaixamento do padrão se fala de conversa chula, né? E fofoca de crente, pecado de crente, essas coisas a gente deve evitar, né? E não se misturar com isso. Tem gente que tem dois personagens, né? O personagem de crente do final de semana, do domingo para ir no culto, e o personagem da semana, né? Jesus não quer isso, ele quer que você seja o mesmo sempre, né? Tem gente que veste que ele entrou na igreja, mudou o tom de voz, paz do Senhor e tal, aquele negócio, mas aquilo é capa, né? E não pode ser assim. Não há mais restrições, né, no mundo na questão moral, e como eu falei aqui, não adianta a gente falar, né, o nosso testemunho, aí você fala assim, não, irmão, tem que amar o outro, respeitar e tal, vai para a rede social e arrebenta o irmão que pensa diferente de você. Então aí acabou o amor, acabou o respeito, acabou tudo, acabou o padrão, o sal ali não está salgando. Então você tem que salgar lá, né? Naquela hora ali. E seja isso na fábrica, no escritório, no colégio, aonde você estiver, né? Você precisa ser esse crente. Quando o crente está presente, os colegas precisam ter um comportamento diferente, né? Não religiosidade, né? Mas verdade. O crente não pode se retirar do mundo. Outra coisa que a gente acha, né? Que a gente tem que estar à parte disso. Você tem que estar à parte do pecado. Deus amou o mundo, as pessoas, né? Deus não amou o mundo, o pecado. O pastor Nilson falou isso também ontem. Amou o mundo, pessoas, seres humanos. E nós temos que amar seres humanos também. Não compactuar com o pecado. Mas o sal tem que salgar no mundo. O sal tem que influenciar no mundo, é ali, né, que você vai influenciar a pessoa. Não adianta você cortar todas essas amizades de uma vez. É claro que no começo de conversão, quando você está fraco ainda, né, você precisa
um tempo para se fortalecer, né? Para se estruturar, para depois ir lá influenciar, mas é ali que você influencia, né? Como eu falei, o sódio, é um produto químico muito estável. O sal pode se tornar adulterado por impureza. A salinidade do crente vem do seu caráter, né? A diferença sua é no caráter, né? No seu testemunho, na sua essência. Sempre tenho falado aqui, né, várias vezes, a diferença entre adestrar uma pessoa e transformar, né? A proposta do Evangelho não é o adestramento de pessoas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, né? Isso é o adestramento. Mas é a transformação. Você transforma de dentro para fora. E a partir do momento que ele é transformado, né, do interior vai fluir o que está lá dentro. Precisa mudar o que está lá dentro, né? Não o que está o exterior. Não é a pregação de Jesus não teve a ver com o exterior, né? Claro que o exterior é transformado pelo interior, né? Mas é no interior que as coisas acontecem. E essas características de caráter muito bem descritas lá nas 8 características da bem-aventurança. Recomendo você assistir os vídeos anteriores. O problema muitas vezes é que o crente se deixa contaminar pelas impurezas do mundo, e aí acontece o que já falamos, né? É irrecuperável. Como restaurar o sabor do sal? Não tem como. E esse sal passa a ser inútil, porque ele não presta para influenciar mais, e é condenado à destruição. Agora a gente vai falar um pouco da luz, que tem mais ou menos as mesmas características, né? Função da luz, ser vista. Meu pastor, ele fala uma coisa muito engraçada, né? Uma vez alguém falou assim para o meu pastor, pastor Renato: pastor, o senhor está querendo aparecer? Ele falou: demais, muito, quero aparecer. Não no sentido do mundo, né? De fazer presepado e tal, mas ser visto, né? Ser realmente visto. Esse tempo da pandemia, né? Até quero dizer uma coisa para você, uma revelação para você, né? Quem permitiu a pandemia? Deus, né? Deus permitiu que isso acontecesse. E ele tem um propósito nisso. E eu tenho visto esse propósito muito firme na questão da pregação do Evangelho. Primeiro porque as pessoas estão sensíveis, né? Uns estão doentes, uns estão necessitados, uns estão angustiados. E o homem é assim, né? Infelizmente nós somos assim. A gente procura Deus nessas situações, né? Muito mais pela dor do que pelo amor. Amém. A maneira de Deus nos trazer para perto, né? Glória a Deus por isso. Foi-me bom ter sido afligido, né? Por essas coisas. E o que há de live, de pregação, de igreja, né? Você assiste o dia inteiro se você quiser. Aqui mesmo, né? Fonte de Vida, são 14 lives por semana, né? Então 14, 28, 56 lives por mês. É muita palavra, né? É muita palavra para você ouvir. Então a luz, ela tem a função de iluminar, de ser vista, de dissipar as trevas, né? Então a palavra, ela precisa ser acompanhada de um testemunho que avise do perigo, que guie, que brilhe, né? Mas que não seja só de palavras, mas de atitudes também, né? Resultados, as boas obras aparecem. Pastor, mas aí, né, não estou falando de boa obra aqui quando Jesus fala aqui, porque ele fala de boas obras, tá, irmão? Mateus 5,16, ele diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. As boas obras que Jesus está falando aqui são de testemunho, não é de ajudar o pobre, o necessitado, doar uma cesta, e dar uma oferta, e dar um alimento, não é isso não, isso também deve ser feito. Mas o que ele está falando aqui é de dar outra face, de orar pelo inimigo, de ter um procedimento diário diferente, que chame atenção, né? Que não seja igual ao do mundo, que não reaja igual ao do mundo, né? A luz é uma figura importante na Escritura. Deus é luz, 1 João 1,5. Isaías fala da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. A missão de Israel era ser luz para os gentios, Isaías 42. Paulo nos lembra que Deus desse século cegou os entendimentos, né, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz. Então a luz tem todas essas citações na Bíblia, né? Aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz, também são chamados de luz, né? Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, João 8,12, e aqui ele nos manda ser, né, em Mateus, essa luz. O crente não pode ser agente secreto, né? Tem gente que não
onde está no trabalho, na escola, no meio, né, onde vive, não manifesta essa luz. Aqui na minha rua, né, eu moro já há 25 anos, e é interessante, todo mundo me conhece, e eu acho engraçado, até uma responsabilidade, né? Porque se chegar aqui e perguntar, talvez por Cláudio, talvez eles não saibam, alguns sabem, mas nem todos. Mas você fala assim, a casa do pastor é ali, né? E isso me dá, assim, tremor, porque eles sabem onde é a casa do pastor, né? Aí, tô falando assim, nas cidades menores, né? Isso é mais comum, mas numa cidade grande, igual a nossa, é mais complicado. E a pessoa fala assim, olha, a casa do pastor, o pastor vai ali, casa do pastor. E isso aumenta, né, a nossa responsabilidade. Mas a gente não pode ser agente secreto, como eu falei, né? Como a nossa luz deve ser vista? Por meio de pequenos atos. Às vezes não é nem você falando, eu já passei por isso várias vezes. Da pessoa olhar, tinha um discípulo que andava comigo há muito tempo, chamado Alcion, a maioria conheceu, e eu lembro uma vez que chegou um novo crente na igreja, ele falou assim, a pessoa fala assim, eu amo a pregação do pastor Cláudio. Aí ele é muito espirituoso, né? E a pessoa falou assim, eu amo o pastor Cláudio pregando. Fico impressionado. Aí ele falou assim, eu não fico não. Ele falou, como assim, rapaz? Você não gosta do pastor e tal? Ele falou, não, eu não fico impressionado com o que ele fala, não. O que me impressiona é a vida dele. E para a glória de Deus, né? Não seja tua boca que te louve, estou aqui falando para a glória de Deus, para testemunho, mas isso tem que ser o nosso dia a dia, né, irmãos? As pessoas veem como a gente paga as contas, né? Como a gente grita ou não dentro de casa, os escândalos que acontecem, né? E tudo que tem referente a você, as suas relações comerciais, né? As suas relações, o pastor Nilson ontem falou, né? Como é que o pessoal está se relacionando aí com a pornografia, com o site, né? Desse tipo de coisa, com a internet, como é que essas coisas são vistas, né? Então nós precisamos ter como é que você trata, a lição fala aqui, como é que você trata o balconista da loja, como é que você é um crente na hora de fazer uma compra, quando você está com dinheiro, você muda ou você é o mesmo, né? Como é que você trata a doméstica, né, que trabalha na sua casa, a ajudante, o porteiro do prédio, né, o empregado no serviço, você que é patrão, empresário, né, você é um empresário, será que se eu chegar lá na sua empresa e falar com o funcionário, falar assim, vamos ter uma conversa ali, só eu e você, como é que é o patrão aí? Ele, rapaz, misericórdia, pastor, eu já tive essa experiência, né, com alguns, a pessoa fala, pastor, aqui o negócio é bruto, viu? O pessoal quase que assim, quando passa da porta aqui da empresa para dentro, o crente fica lá fora, né? O crente não entra aqui, o Espírito Santo não entra, os anjos não vêm, porque muda tudo, passou da porta para lá, né, para fazer negócio aqui. O Deus aqui se chama lucro, Deus aqui é mamon, mudou, não é mais Jesus. Então a gente precisa, né, ter esse cuidado, né, irmãos, ter essa... Eu lembro quando eu trabalhava na Bosch ainda, né, um testemunho aqui abençoado, eu lembro que eu tinha um cliente, né, um amigo até hoje, o pessoal da Brasil Peça aqui, quem conhece, o Marcelo, e eu uma vez cheguei lá para vender uma mercadoria para ele, e ele falou assim, a gente vendia muito regulador de Fusca, quem é mecânico aí vai saber, regulador de Fusca, Bosch, e era uma mercadoria assim nobre, né, que vendia de muito. Aí falou, tá quanto o seu? Eu falei, tanto. Aí ele me falou, é mais barato do mercado? Eu falei, não. Eu era um vendedor assim, né, irmão? Deus me abençoou muito. É mais barato do mercado? Não. Você sabe quem está mais barato? Sei. Aí ele, tá. Então manda para mim tantos. Aí pediu uma quantidade grande, eu não lembro quanto. E eu falei, mas eu te falei que não está mais. Não sei, mas é porque você é confiável, né? Quando fala assim, a mercadoria chega quando? Amanhã? Eu falei, não tem como. Rapaz, mas o fulano entrega amanhã. Eu falei, então compra com ele. Porque eu não consigo, né? Só entrego depois de amanhã. Aí ele, então manda. Porque ele cria, né? O outro falava assim, amanhã tá aí. Não tava, né? Não tava. Então vai criando, né? Pai do Senhor, José Nilton, Deus abençoe. A luz dissipa as trevas, né? Paulo escreve aos Filipenses, enfatiza sua função, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha que coisa linda, irmãos. Filipenses 2:15. Então nós precisamos reluzir, né? Deixa eu ver meu horário aqui, irmãos, porque senão eu me empolgo, né?
Estamos aí quase no final, vamos terminar. A luz avisa do perigo, né? Revela o perigo. Então a luz aponta o caminho. E muitas vezes a gente tem essa função, né, de falar para uma pessoa: olha, esse caminho aí é um caminho de morte, né? Cuidado. A Bíblia fala, por exemplo, né, do adultério, né? O final é morte, pobreza, desgraça, miséria. Então se avisa, né? Mas não aquele aviso com amor, né? Como Jesus fez, como Deus fez com Caim, né? Antes dele fazer a besteira: ó, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominar-te, né? Então, dessa maneira, a luz avisa do perigo. A luz é um guia, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu procuro fazer isso, creio que todo crente, né? Em cada decisão, né? Seja ela familiar, comercial, ministerial, né? Vou tomar essa decisão. Está difícil de tomar essa decisão. Como que eu vou tomar essa decisão? O Senhor me dá uma palavra, né? Um conceito bíblico, uma verdade para que eu tome essa decisão de maneira bíblica. E quando você faz isso, é garantia de sucesso, né? Então a luz, ela é caminho certo, né? Jesus diz: ó, vós sois a luz, né, do mundo. Ele não disse vós sois a luz da igreja, do mundo. Nós pregamos para o mundo, tá, irmãos? Eu estava pensando aqui, pastores, colegas, aí, um desafio para vocês, né? Há alguns conceitos que a gente tem sobre igreja que são quebrar. A pandemia também mudou paradigmas, para mim, em particular, né? A Fonte de Vida, a gente sempre tem uma ideia de disciplina, por exemplo. Disciplina é aquilo que você faz para salvar alguém, né? Esse é o conceito bíblico. Tem gente que acha que disciplina é aquilo que você faz para castigar alguém, né? A Bíblia fala que a disciplina na hora não é boa, mas depois ela tem um bom resultado, né? Então a disciplina é para salvar um crente, não para matar um crente. E eu fiquei imaginando o seguinte: vamos fazer uma disciplina na pandemia. Como é que você vai fazer? Você vai falar para o cliente disciplinado assim: ó, você não vai assistir a live. Vai fazer isso? Não. Todo mundo assiste a live. O crente precisa ouvir a palavra, né? Ele precisa ser ministrado. Aí você vai disciplinar e tira do convívio, aonde ele tem a esperança de ouvir. Precisamos mudar conceitos, né, irmão? Entender o conceito bíblico direto. Nem todo versículo falado de qualquer maneira é bíblico, né? O Ricardo falou um dia esse negócio aí, né? Nem toda palavra bíblica é bíblica. Como assim, pastor? Depois você pergunta para ele, que é complexo, né? O resultado de ser luz. Outros podem ver as nossas boas obras, né? Jesus esclarece que nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange todo crente no que faz e no que diz. Testemunho diário. Nossas obras, né? Nossas boas obras não devem chamar a atenção para nós, mas para Deus, né? Então aquilo que a gente faz não deve glorificar a gente mesmo, né? Deve glorificar o Pai. E quando que a gente glorifica o Pai, né? Quando a gente tem um testemunho diferente da maioria, né? Um testemunho de acordo com a palavra de Deus. Não há dúvida de que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo, né? Stott diz, ó, esse é o tema básico do Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes e convoca-os a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja ao longo da sua história tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente no lugar e desenvolver uma contracultura cristã. E aí, quando eu falo de cultura, irmãos, não estou falando de adotar hábitos, né, de uso e costumes de novo, não. Falando da cultura do pecado, diferente, tá? A igreja que usava terno nos Estados Unidos usa terno no Brasil. Nada contra quem quer usar. Mas esse tipo de cultura não é o que Jesus está falando. Não é isso que ele está falando, né? Usava roupa tal lá e usa roupa tal aqui. Não, está falando assim, lá a igreja não adulterava, e aqui a igreja não adultera. Lá a igreja não mentia, aqui ela não mente. Lá a igreja não fazia fofoca, e aqui ela não faz fofoca. Então é nisso que ele está falando, né? Não é de coisas que
que são costume, né? Ah, lá não como carne de porco, então não vou comer carne de porco. O mal é o que sai, não o que entra, né? Precisa conhecer o texto e o contexto bíblico. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo com esse papel duplo, como sal para interromper ou pelo menos retardar o processo de corrupção. Corrupção ela vai acontecer, né? Mas a gente precisa fazer a diferença enquanto é dia, né? Enquanto a gente pode fazer isso. Cada um possa cumprir a sua parte, né? De modo que haja transformação na sociedade a fim de que o mundo seja melhor. Essa é a ideia, né? Nós temos que ter uma conduta diferente, né? Conduta, né? Discurso, né? Hoje está cheio de sábio, né? Todo mundo é mestre na internet, mas, né? Qual é a minha influência na sociedade? Será que eu sou diferente? E a nossa lição deixa para nós, amém, irmãos? Esse era o nosso assunto, né? Nosso tempo aqui está no limite, faltam 4 minutos para encerrar. Mas eu quero ainda orar com vocês, né? Deixar o convite à noite, né? Nós vamos ter um culto aí de adoração. O tema é Fogo e Glória, né? Você que é pentecostal está convidado, você que não é também, né? A partir de 20 horas, a nossa live aí, Fogo e Glória. E lembrando, ó, semana que vem a gente vai falar de um tema muito importante, a justiça do cristão. Você que tem dúvida, né? Justiça, né? Bem-aventurado tem fome de sede de justiça. Vamos entender que justiça é essa e como é que ela funciona. Lembrando aos irmãos sempre, né? Que a gente tem lives aí todo dia 9h30 da manhã, café com Bíblia e oração. E todo dia à noite, né? Segunda e terça, aula, né? Hashtag Sou Fonte, as doutrinas básicas. Na quarta aí eu tenho um culto com o pastor Claucione. Na quinta a gente tem um culto que fala de família. Na sexta-feira o culto aí com o pastor Ricardo, no sábado o pastor Éder e no domingo o culto de adoração. Lembrando também a vocês, né, que querem fazer as suas doações, né, de primícia, quilo, alimento não perecível, procura Rose, né, na igreja para você poder ajudar e ser bênção. E você que quer ofertar ou dizimar para a igreja, né, você pode fazer isso via Cicobi, via PicPay em Vila Velha, ou procurar o tesoureiro da sua igreja, aí, seja qual for a fonte. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a Flávia, né, que está fazendo aniversário, minha prima. Danilo, que o Senhor restaure suas forças aí, meu irmão. Que você fique bom, né, em nome de Jesus, e possa dar testemunho dessa cura aí, que esse vírus aí vai embora, em nome de Jesus, vai ficar curado. E eu quero orar pela sua família, pela sua casa, amém, irmãos? Para que você tenha um restante do domingo aí abençoado, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Deus, por esse tempo, Senhor, com a tua igreja. Obrigado por essa palavra, Senhor, que ela possa produzir em nós transformação, mudança, e que nós sejamos, Senhor, esse sal e essa luz para as nações, Senhor. Aonde o Senhor nos plantou, que nós sejamos essa influência, Pai, para a glória do Teu nome. Oramos, Senhor, por cada família agora que nos assiste, que a Tua paz encha os lares, Senhor, que a Tua provisão seja sobre cada casa. Ó Deus, que aqueles que precisam de cura recebam a cura agora em nome de Jesus, aonde eles estejam, Senhor. Deus, ser com cada um dos Teus filhos, dá um restante domingo abençoado, e que à noite, Senhor, nós estejamos reunidos em torno do Teu nome, Senhor, para glorificar o Teu nome, para cultuar o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Já melhorou, né? Danilo está melhorando, graças a Deus, irmão. Vai melhorar mais ainda. Deus abençoe vocês. Pastor Nilson, obrigado aí pela presença ilustre. Palavra linda ontem, né? Coloquei lá no comentário, se você não viu. Amo você, sua família, a pastora Sueli, Felipe, Sueli, o netinho, né? Um homem privilegiado, tem um netinho, uma benção. Vovô babão ainda, né? E Deus abençoe aí o nosso povo aí do Rio de Janeiro que nos assiste, o povo de Santa Maria de Jetibá, de Recreio, o povo aí de Santa Teresa, de Vila Velha. Que Deus abençoe, né, a cada um de vocês. Vamos orar pelo Nivaldo, tá com coronavírus também. Que Deus alcance o Nivaldo agora, né, que ele seja restaurado para a glória de Deus, né, irmãos? Deus
abençoe cada um de vocês. Luciana, povo aí do Rio. Deus abençoe, Andréia. Deus abençoe a Inglaterra. Deus abençoe aí a Itália. Deus abençoe Portugal. A cada um de vocês, né? Sejam sal e luz aí. Vamos fazer uma fonte de vida Europa. Mandar o pastor Nilson para lá, ó. Aí, arrumando um negócio. Né? Deus abençoe, irmãos. A gente vai ficar aqui no delayzinho, né? Que tem aí. E podem ficar à vontade para vocês saírem. Karine, 7 anos de casado hoje. Deus abençoe vocês, né? Que a lua de mel continue, né? Que esse amor aí prevaleça. E venham mais 7 anos agora. É o tempo da mudança, né? Que fala que tem uma mudança aí de 7 de 7. Se tivesse normal, Karine ia pagar a pizza para todo mundo no churrasco. Mas vai chegar o tempo, né? Voltar e nós vamos fazer uma comemoração única. Vamos comemorar tudo de uma vez só. Deus abençoe Rosana. Amém. Abração, pastor Nilson. Abraço aí para a família toda. Deus abençoe a Cristiane. Deus abençoe Lara. Estou vendo o pessoal aqui indo, né? Deus abençoe. Nós estamos indo também. Vamos desligar aqui. 20 horas. Nós estamos aí juntos com a palavra fogo e glória. É muito café, né, Karine? E é Paulinho que faz o café da Karine, gente. Deus abençoe, Marcelo. Manda um abraço pro Lucas. Deus abençoe vocês aí, guarde vocês. Meu Deus. Aí, ó. A revelação. Olha o mistério aí. Eis-me aqui, ó. Tá vendo? Deus abençoe, Lil. Beijo, mãe. Deus abençoe. Amanhã é aniversário, hein? Amanhã é aniversário da mãe. Estamos indo, irmãos. Fiquem com Jesus, né? Deus abençoe vocês. Não esqueça de fazer os seus devocionais, papai e mamãe, né? Faz o devocional da EBD com a família, com o filho, chama todo mundo para estudar, né? Tem um versículo por dia para você ter um tema aí de conversar com a sua família. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe Clédina. Fiquem com Jesus. Até a noite, se Deus quiser.